Olá, é possível recomeçar. Este é o tema do vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho aí para você receber notificações dos novos vídeos e compartilhar com pessoas que você possa abençoar também com os nossos vídeos. Eu quero conversar um pouco sobre esse tema hoje, porque ele foi muito importante para mim. Nós sabemos que toda atividade ministerial ou secular, ela pode trazer exaustão, cansaço, frustração, principalmente se essa atividade for de longo prazo. E no ministério pastoral ou em qualquer liderança não é diferente. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados e o desânimo, com certeza, é o pior inimigo de um líder. E nesse momento que você se sente desanimado, frustrado, cansado por problemas da vida, por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas horas de trabalho, muitas horas de leitura, que é próprio daquele que lidera, a gente muitas vezes se sente tão cansado que, assim, muitas perguntas vão surgindo. Como, por exemplo, a gente sempre pergunta, né? Como é que eu posso conciliar o cansaço, a estafa, o desânimo, a frustração com o ministério pastoral? Como conviver com essas lutas, com essas dualidades que vão surgindo na nossa mente e que a gente muitas vezes fica sem saber que decisão tomar, né? Quantas vezes o desejo de deixar tudo para fazer outra coisa ou deixar um ministério da igreja e fazer outras coisas, quantas vezes isso não vem à mente de qualquer líder? E eu quero dizer para vocês que eu passei por isso, eu tive um período muito grande de estafa, e aí nesse período, pensando, refletindo e tomando decisões, e com medo de tomar decisões, e com medo de fazer algumas coisas, eu recebi de presente esse livro, Andando com o Tanque Vazio. E ele fez assim muita diferença na minha vida. E tem uma estatística aqui que eu gostaria de trazer para você, que eu acho bem interessante. O N. Cordeiro, ele diz que 80% dos pastores e líderes consideram que o ministério pastoral afeta as suas famílias negativamente. 75% relatam que já tiveram pelo menos uma vez alguma crise importante relacionada a estresse. 90% sentem que não estão adequadamente treinados para lidar com as exigências do ministério. Bem difícil, né? 90% é muito alto. Entre todas as profissões, o clero tem a segunda taxa mais alta de divórcio. E essa é uma estatística bem triste, né? Bem triste. 52% dos pastores dizem que eles e suas esposas acreditam que estar no ministério pastoral é perigoso para o bem-estar e a saúde da sua família. E 70% não tem alguém que considerem um amigo próximo. Muito difícil. Quando eu li esse livro e quando eu me deparei com algumas estatísticas, com alguns exemplos, com alguns ensinamentos desse livro, eu aprendi algumas lições. Mas antes de falar dessas lições que eu aprendi e que eu quero compartilhar com você, nesse livro também tem uma história muito interessante. É a história de Thomas Carlyle. Ele era um historiador e ele resolveu contar a história da Revolução Francesa. E ele levou 3 anos escrevendo, num tempo que não tinha computador nem máquina de escrever. E depois de 3 anos, ele concluiu o trabalho dele com 1.500 páginas. Ele tinha um amigo que era revisor e ele pediu para que ele pudesse dar uma olhada naqueles manuscritos e também era editor e que pudesse editar aquele livro. O amigo pegou todos os manuscritos, as 1.500 páginas, e levou para casa e colocou lá no local e fez uma viagem. Só que a empregada dele foi limpar a casa e viu aquela pilha de papéis e pensou que era papel para ajudar a acender a lareira.
E ela simplesmente pegou todo aquele manuscrito de 3 anos de trabalho e ela jogou esse manuscrito no fogo. Quando ele voltou de viagem, que ele procurou os manuscritos, não estavam ali, tinham sido queimados. Quando Thomas tomou conhecimento disso, Thomas entrou numa depressão terrível. E aí ele foi para sua casa e se trancou dentro de casa por semanas. Fechou todas as cortinas da casa e ficou dentro de casa. Semanas depois, ele abriu uma das cortinas da janela e ele olhou e viu um senhor construindo um muro do outro lado da rua. Um muro que havia caído. E aquele senhor, certamente um pedreiro, ele estava reconstruindo o muro. E todo dia ele olhava aquela reconstrução. E quando o pedreiro terminou o muro estava novinho, como se tivesse sido construído pela primeira vez. Mas o muro tinha sido reconstruído. E aí aquilo chamou a atenção dele. E ele disse assim: se esse homem pôde reconstruir este muro e torná-lo novo de novo, né? Eu posso reescrever a minha história, eu posso recomeçar. E ele recomeçou. E ele, durante 2 anos, escreveu toda a história da Revolução Francesa, que se tornou um clássico da literatura histórica. Então essa história me chamou muito a atenção. E aí eu tirei 5 lições para a minha vida e quero compartilhar essas lições com você. Primeiro, se você se sente cansado, estressado, desmotivado, frustrado, a primeira coisa que você tem que fazer é parar, descansar e, se for preciso, você precisa se tratar. Isso é muito importante. Procure ajuda. Procure pessoas que possam lhe ajudar a sair desse período de tristeza e desânimo. Não fique parado. Tome a iniciativa. E se você não quer tomar iniciativa ou não pode tomar iniciativa, peça a alguém para tomar essa iniciativa por você. Mas pare, descanse e se trate, porque esse é o momento que você tem para fazer isso. A segunda lição que eu aprendi é que todos nós temos um chamado original. Cada um de nós foi chamado para uma atividade específica, singular. Nós somos diferentes, mas somos singulares. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo coisas que não estão de acordo com o nosso perfil de servo. Não estão de acordo com a nossa paixão, não estão de acordo com os nossos dons, a nosso estilo pessoal, nossa forma de ser. Eu falo muito isso na rede ministerial. Todos nós temos um chamado original. Cada um de nós foi chamado para uma atividade específica no reino de Deus. Então, essa é uma segunda coisa que eu aprendi. Procurar desenvolver a atividade para o qual você foi chamado de verdade. Às vezes nós somos assim, queremos fazer muitas atividades, muitas coisas que estão totalmente em desacordo ao nosso perfil de servo, a como Deus nos fez. E aí eu aprendi que nós temos diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Então eu posso sim retomar o meu chamado original, me conhecer melhor, entender o que Deus realmente me fez, como Deus me fez e fazer a obra de Deus com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação que eu estava fazendo antes. Então, uma terceira lição que eu aprendi foi sobre o sofrimento, o quanto ele é necessário, porque o sofrimento vai nos mostrar o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos suscetíveis a fracassos. Somos humanos. E eu aprendi isso durante esse tempo e lendo esse livro. Pense no sofrimento de forma didática. Pense que o sofrimento é para fazer você parar e pensar sobre a sua real situação, sobre o seu chamado, sobre aquilo que verdadeiramente Deus lhe chamou para fazer. E nesse livro, o N. Cordeiro, ele tem uma frase que me ajudou bastante. Ele diz assim: todos nós sofremos, mas podemos escolher pelo que vamos sofrer. E eu cheguei à conclusão:
Nós podemos sofrer, até devemos sofrer, porque a liderança traz sofrimentos de alguma forma. Mas vamos sofrer pelo que vale a pena sofrer, ministerialmente falando. Então essa foi a terceira lição importantíssima que eu aprendi e que me ajudou a repensar algumas coisas que nós podemos ainda fazer. A quarta lição é que a gente precisa aprender a viver pelo que nós acreditamos. Isso é tão interessante compreender, porque é nesse momento que a gente para e pensa e percebe que a nossa força, que as nossas habilidades, que os nossos talentos, que os nossos dons, eles vêm do Senhor. É o Senhor que nos dá. Por isso que é possível recomeçar. Por isso que Thomas recomeçou. E por isso que muitos têm recomeçado. Porque o nosso chamado, ele tem dois propósitos claros. Mas eu estou falando do chamado original, daquele chamado seu, daquilo que você realmente entende como chamado seu. Não querer fazer o que os outros fazem. Não querer imitar ninguém, mas fazer aquilo para o qual você foi chamado. E essa chamada nossa específica, singular, foi Deus que nos deu, foi Deus que nos chamou, como fez com Isaías, com Jeremias, com Daniel, com Paulo, como Jesus fez com os discípulos. Essa chamada tem dois propósitos. Ela tem o primeiro propósito, que é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, e tem um segundo propósito, que é edificar os outros. E eu posso fazer isso com a minha chamada original, descobrindo exatamente para o que Deus me chamou. Então essa foi uma quarta lição importante para mim. E a quinta e última lição é que se você se sente em dúvida quanto ao seu chamado original, recomece fazendo exatamente aquilo que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, que você conhece muito bem. Ali, aos Efésios, Paulo diz qual é a nossa função, ou melhor, qual é a função de cada um de nós. Então ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não chamou todo mundo para ser apóstolo, não chamou todo mundo para ser profeta, não chamou todo mundo para ser evangelista, não chamou todo mundo para ser pastor, não chamou todo mundo para ser mestre, mas você com certeza foi chamado para ser para exercer uma dessas funções que o apóstolo Paulo fala. E aí ele vai dizer por quê? Por que essa chamada? Porque ela é original, porque ela é específica, porque Deus tem, diz o verso 12, desejo de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. É para isso que nós fomos chamados, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a glória de Deus é edificar os outros. Até que todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então a história de Thomas com seus manuscritos, um período de sofrimento que nos ajuda a entender nossas frustrações e ajuda também a entender que somos frágeis e que dependemos de Deus. As lições que nós apresentamos aqui nos ajudam a recomeçar de forma correta, de forma certa. Então é possível recomeçar e eu desejo que você tome essas decisões e recomece. E recomece para a glória de Deus e para a edificação dos outros. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo.